Bem-vindo aqui. Num vídeo que nós vamos conversar de novo sobre a nossa Bolsa de Valores que está simplesmente derretendo. Na verdade, eu estou afastado do escritório, estou aqui na região litorânea. A questão profissional nos trouxe até aqui. O nome dessa cidade é Capão da Canoa e aqui parece que está chovendo tanto quanto Porto Alegre. Então, entre o dia de hoje e amanhã, eu talvez consiga gravar um segundo vídeo, porque eu trouxe um notebook, eu tive que viajar um pouco às pressas e acabei não trazendo o carregador, e é um carregador que não se encontra aqui no mercado, porque eles ainda não têm o tipo de material para suprir, porque é uma tecnologia nova que está sendo utilizada. Então eu vou tentar gravar esse vídeo, que eu já tinha preparado há um tempo atrás, e depois talvez eu consiga um segundo vídeo, já que aproveitando esse derretimento que teve a nossa Bolsa de Valores, eu acabei por fazer um novo aporte. Mas vamos aqui rapidamente para esse vídeo, que eu vou tentar encurtar ele o máximo que eu posso para economizar a bateria. Eu vou começar aqui por essa reportagem do Le Monde Diplomatique Brasil. Esse é um periódico, ele já foi financiado no passado por órgãos internacionais e agora ele está sem patrocínio e está tentando buscar novos patrocínios. Mas é uma reportagem aqui assinada por Luciane Moessa e Sueli Araújo e diz o seguinte: o que o setor financeiro tem a ver com a tragédia, aqui se chama de tragédia climática, na verdade foi uma tragédia natural, uma calamidade natural que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada no ponto de vista deles. E a questão principal, ela entra aqui nesta parte, onde é feita a indagação. Onde entra o setor nisso tudo? Porque discorre muito sobre a questão, eles fazem uma abordagem do ponto de vista climático e depois acabam fazendo uma ligação para que tentem fazer uma conexão com o setor financeiro. Então, entra porque a maior parte das atividades econômicas, e sinto informar isso, também inclui as nossas decisões de consumo, depende do setor financeiro para existir. Ou seja, aí vem falar aqui, né, do crédito, acesso a investimentos, a seguros, a grande maioria das atividades econômicas. E aqui, veja, até um texto, digamos assim, meio adolescentizado. E vamos contar um segredo a vocês. Existem entes públicos que fazem as regras do jogo para concessão de crédito, no caso dos empréstimos, realização de investimentos, as chamadas aplicações, aí depende, tem vários tipos, e subscrição de risco via seguros. E aí ele vai citar os entes que estão envolvidos. Então vai falar aqui do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, e depois lá no setor de seguros privados, vai falar tanto da SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados, e também, eu falei pouco sobre isso aqui no canal, né, que é a Superintendência de Previdência Complementar, que é a Previc. E aí vai botar na conta dessas pessoas e no final aqui acaba fazendo um chamamento para que o governo, então, interceda através do seu Ministério da Fazenda ou o Ministério do Planejamento sobre essas entidades. Algumas do setor privado, no caso o Banco Central não é, mas acontece que todas elas são de alguma forma reguladas. Todas elas têm essa ingerência do governo, porque o Brasil ele é totalmente escalonado, ele tem um processo vertical muito forte. Para que, a partir dessas empresas, se imponha aquela que a gente chama de agenda ESG, ou agenda woke também a gente chama assim, que curiosamente as empresas envolvidas normalmente têm sido levadas a resultados estranhos. Tá aí a AS Brasil para contar a história, nós temos também o caso das lojas americanas, inclusive do Instituto de Resseguros do Brasil, e veja aqui, neste caso, pelo menos uma delas está diretamente ligada com a parte de seguro, e as outras duas estão vinculadas com a CVM para implantar essas regras ESG. Vamos ver no que isso vai dar lá no final. E a reportagem, ela foi, deixa eu pegar um marcador melhor aqui. A reportagem, ela foi assinada por a Luciana Moessa e ela é diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, uma ONG. E a Sueli Araújo é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, que também é uma ONG, e todas elas financiadas com recursos aí que, se você for lá, você vai ver
por que tem tanto essa defesa e tanta essa ligação com as questões, principalmente climáticas. Outro assunto para o qual nós estamos olhando, saiu aqui no Poder 360, é uma reportagem do dia 21 de maio e assinada pela própria redação. Veja que os professores, hoje é dia 23 de maio de 2024, os professores devem rejeitar proposta do governo e manter a greve, o que é uma curiosidade, não para mim, né? Mas eu acho que vem aí a reboque do contexto todo do governo, porque na realidade o governo está aqui fazendo uma proposta que está entre 13% e 31% em 2 anos, aqui nos anos de 2024, aliás, desculpa, 2 anos começando em 2025. E ainda, seguindo aqui, um reajuste linear dado ao funcionalismo no ano de 2023, isso vai ficar entre 23% e 43%, e mesmo assim não está sendo aceito esse valor. Então veja que a gente olhou aqui que a reportagem, subir um pouquinho, ela é do dia 21, mas vamos dar uma olhada no que aconteceu no dia 22. No dia de ontem, portanto, tá aí, se você quiser acompanhar aqui, isso aí saiu nesse canal aqui, Rodolfo Lemon, veja que tem uma bandeirinha do Brasil, ele deve ser um canal de direita, e esses aí são os professores, junto com outros entes, né? Então aí tem sindicatos, tem de tudo um pouco, aí tem professores, bancários, vários servidores, você está vendo lá em cima, e eles estão protestando contra o governo porque eles não estão aceitando os reajustes que estão sendo propostos pelo atual governo. Mas o que eu chamo aqui como curiosidade, no fato como um todo, não é a questão da rejeição, mas sim um governo que já está anunciando que vai fechar o ano com déficit primário, ou seja, ele vai gastar mais do que arrecada e não está computando ainda, porque esses valores ainda não estão sendo aceitos. Significa que da onde que ele vai tirar o dinheiro? Então, para que ele possa ter mais dinheiro e não tendo a condição de arrecadar mais através dos impostos, e a gente sabe que a emissão da dívida pública ela está muito condicionada à credibilidade sobre o governo e ao aumento da taxa de juros, o que me faz crer que provavelmente a gente vai ter ainda, e vamos sentir no decorrer do ano, o aumento inflacionário, assim como o aumento da taxa de juros. E talvez seja isso o que o mercado já esteja precificando. Veja que o Ibovespa aqui, ele cai a 124.500 pontos. Agora você pode ver, são quase 10 para as 4 da tarde e ele cai mais 1%. Se você notar mais aqui ao lado, você irá notar esse movimento que está sendo feito aqui pela Bolsa de Valores. Ela fechou forte ontem e hoje está fechando forte de novo na direção para baixo, caindo aqui. Um canal que eu montei para mais ou menos verificar se tinha a intenção de voltar e com que velocidade para a sua média móvel e voltou extremamente rápido. Ou seja, o mercado já está precificando essas medidas do governo aparentemente. E aqui na Infomoney nós temos aquelas questões que acontecem enquanto o Brasil está dormindo. Então veja que isso aqui foi feito pela equipe da Infomoney. Ela é uma notícia do dia 22 de maio de 2024 e a ANEEL está perto de revisar a indenização bilionária para as elétricas. A ANEEL tenta a resolução para um debate que se estende há vários anos. Houve um pedido de recálculo da agência de indenização bilionária que já vem sendo paga para transmissoras de energia em medida que, se aprovada, vamos supor que aprove essa resolução que estão tentando, pode reduzir em mais de 11 bilhões os pagamentos por parte de consumidores e geradores. A discussão sobre eventuais erros de cálculo de indenização da rede básica do sistema existente, ou a RBSE, que hoje está fazendo parte da integração do lucro da ISA-CETEP, TRPL3, TRPL4, isso aí poderia impactar os pagamentos a controladoras como a Eletrobras e veja, a ISA-CETEP, no caso aqui TRPL4, ele está falando porque é a mais preferida entre os investidores. Então a proposta aqui do relator, que ainda precisa ser confirmada pelos demais, foi aplicar correção integral
do cálculo RBSE, revisão para baixo, portanto, totalizando um valor agregado, que ele chama aqui, o valor presente líquido, de cerca de 12 bilhões. Isso está acima do valor inicial indicado pela Enel na nota técnica, nota técnica número 85, de cerca de 10 bilhões, então ele vai crescendo. Notadamente, a ANEEL não tomou uma decisão ontem, pois apenas 2 de seus 5 diretores votaram a favor da correção integral. Então estão faltando outros 3 votos. Tinha encerrado a reunião, isso aqui no dia 22, deve estar continuando no dia de hoje. Depois nós vamos trazer mais informações no que aconteceu. Mas o mais importante que eu acho aqui é nós entendermos qual é a consequência. Veja, se a decisão final da ANEEL for por uma correção completa do RBSE, então passando agora para 12 bilhões, o resultado seria marginalmente negativo, principalmente para a ISA-CETEP e para a Eletrobras. Como o mercado já presumivelmente já estava precificando a outra resolução, a TN 85, como um potencial impacto negativo, o impacto incremental do valor presente líquido parece ser bastante pequeno para as empresas envolvidas. Mas ele está falando aqui em termos de valor da ação, que vai ser aqui de aproximadamente 1% em seus respectivos valores de mercado. Então ele está falando de como o mercado está olhando para o preço da ação. Não é o caso aqui do canal. Mas o fato é que isso vai ter um impacto de cunho contábil negativo, o que pode, então, indo em frente, reduzir o lucro por ação e, portanto, os dividendos, aqui no caso da ISA-CETEP, que faz parte da carteira do canal. No entanto, independente, isso é uma aprovação de uma resolução que está num cunho administrativo. Se isso acontecer, evidentemente que as transmissoras vão levar isso à justiça para que isso seja revisto dentro do tribunal competente. E ficamos bastante de olho. Por um lado, nas pataquadas, como sempre, do governo, que sempre nos ofertam boas oportunidades, mas também a gente fica de olho nessas movimentações, principalmente essas em relação a essas medidas administrativas, que é o caso da ANEEL, que pode levar, então, o mercado a entender de uma forma diferente e, no caso, puxar o preço da ação, aqui no caso da ISA-CETEP, mais para baixo, e nós estamos de olho. Se nós verificarmos que tem uma brecha onde isso possa ser recuperado judicialmente, evidentemente que nós voltamos a fazer novos aportes. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado hoje, bem longe do escritório, mas a gente está resolvendo o que precisa ser resolvido. E esperando que você tenha gostado, eu me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.